A vida pode ser difícil. Enfrentamos desafios e incertezas todos os dias. É fácil se sentir perdido e sozinho, mas existe uma força poderosa que pode nos guiar em tempos difíceis: a fé. A Bíblia está repleta de histórias sobre pessoas que enfrentaram obstáculos incríveis e os superaram por meio de sua fé inabalável em Deus. Uma dessas histórias é a de Daniel, um homem que permaneceu fiel mesmo quando sua vida estava em perigo. A vida de Daniel é uma inspiração para todos nós. Ela nos lembra que não importa quais desafios enfrentemos, Deus está sempre conosco. Ele é nosso protetor, nosso provedor e nosso auxílio sempre presente em tempos de necessidade. Quando confiamos nele, até o impossível pode se tornar possível. Daniel era um jovem quando foi levado cativo de Jerusalém para a Babilônia. A Babilônia era um império poderoso, e seu povo adorava muitos deuses. Teria sido fácil para Daniel abandonar sua fé e adotar os costumes de seus captores. Mas Daniel era diferente. Ele era um homem íntegro. Ele se recusou a comprometer suas crenças, mesmo em uma terra estrangeira. Ele continuou a orar a Deus, o único Deus verdadeiro. Ele permaneceu fiel às suas convicções, dando o exemplo para todos nós. Imagine ser tirado de sua casa, sua família, tudo o que você conhece. Seria assustador. No entanto, mesmo em um mundo novo e estranho, Daniel se agarrou à sua fé. Ele escolheu honrar a Deus, mesmo quando era difícil. A fé de Daniel não era apenas uma questão privada. Ele a viveu abertamente e consistentemente. Uma das coisas mais impressionantes sobre Daniel foi seu compromisso com a oração. Ele fez da oração uma prioridade 3 vezes ao dia. Não importava onde ele estivesse ou o que estivesse acontecendo ao seu redor. Isso mostrava a profundidade de sua fé e sua dependência de Deus. Pense na sua própria vida. Com que frequência você reserva um tempo para orar? O exemplo de Daniel nos desafia a fazer da oração uma parte regular de nossas vidas, a nos comunicar com Deus e buscar sua orientação diariamente. Um dia, o rei Dário, o governante da Babilônia, emitiu um decreto. Este decreto proibia qualquer pessoa de orar a qualquer deus ou homem além do próprio rei por 30 dias. Qualquer um que desobedecesse a este decreto enfrentaria uma punição terrível: ser jogado na cova dos leões. Este decreto foi um desafio direto à fé de Daniel. Ele obedeceria à ordem do rei ou permaneceria fiel a Deus? Imagine a pressão que Daniel deve ter sentido. Ele servia ao rei, mas o rei agora estava exigindo algo que ia contra tudo o que Daniel acreditava. Foi um momento de decisão, uma prova de sua fé. A resposta de Daniel ao decreto do rei foi imediata e inabalável. Ele se recusou a deixar o medo ditar suas ações. Ele foi para casa e fez o que sempre fazia: orou a Deus. Ele foi para seu quarto no andar de cima, abriu as janelas que davam para Jerusalém e se ajoelhou em oração, como sempre fazia. Daniel escolheu a fé em vez do medo. Ele escolheu a obediência a Deus em vez da obediência ao homem. A coragem de Daniel é inspiradora. Ele conhecia os riscos, mas se recusou a comprometer suas crenças. Ele nos ensina que mesmo quando confrontados com escolhas difíceis, podemos escolher honrar a Deus, mesmo que isso signifique enfrentar consequências. O rei Dário ficou furioso quando descobriu que Daniel havia desafiado seu decreto. Ele não teve escolha a não ser punir Daniel, embora parecesse gostar dele. Daniel foi jogado na cova dos leões, um fosso aterrorizante onde leões famintos eram mantidos. O rei esperava pelo melhor, mas tinha certeza de que Daniel seria feito em pedaços. Este foi o teste final da fé de Daniel. Ele estava enfrentando a morte certa. No entanto, mesmo nesta situação terrível,
A fé de Daniel em Deus não vacilou. Ele acreditava que Deus o protegeria. Naquela noite, o rei Dário não conseguiu dormir. Ele estava preocupado com Daniel. Ele foi até a cova dos leões ao amanhecer e gritou, esperando por um milagre. Para seu espanto, Daniel respondeu. Ele estava completamente ileso. Um anjo do Senhor havia fechado a boca dos leões. Deus havia realizado um milagre. Ele honrou a fé de Daniel e o protegeu do mal. A história de Daniel nos lembra que com Deus, nada é impossível. Seu poder é maior do que qualquer perigo que possamos enfrentar. Testemunhando este incrível milagre, o rei Dário ficou profundamente comovido. Ele percebeu o poder do Deus de Daniel. O rei imediatamente ordenou que Daniel fosse libertado da cova. Ele então emitiu um novo decreto, reconhecendo o Deus de Daniel como o Deus vivo e verdadeiro. Ele elogiou o poder de Deus e exortou todos em seu reino a adorá-lo. A transformação do rei é uma prova do poder do amor e da fidelidade de Deus. Isso nos mostra que, quando vivemos nossa fé com coragem, podemos impactar os outros e aproximá-los de Deus. A história de Daniel é uma inspiração para todos nós. Ela nos ensina sobre a importância da fé inabalável, mesmo diante da adversidade. A vida de Daniel é uma prova do fato de que Deus honra aqueles que o honram. Mesmo quando enfrentamos desafios, mesmo quando temos medo, podemos nos apegar à crença de que Deus está conosco. Ele vai nos ajudar a superar. A história de Daniel não é apenas um conto antigo. É uma mensagem atemporal de esperança e encorajamento. Ela nos lembra que Deus está vivo e operante no mundo hoje, assim como estava no tempo de Daniel. Hoje, vamos nos inspirar no exemplo de Daniel. Vamos fazer da oração uma prioridade em nossas vidas. Vamos defender nossas crenças, mesmo quando for difícil. E vamos confiar no plano de Deus para nossas vidas, sabendo que Ele está sempre conosco, guiando-nos em cada desafio e em cada vitória. Lembre-se, Deus é fiel. Ele nunca irá abandoná-lo. Ele é digno de sua confiança. Portanto, continue orando, continue acreditando e continue confiando nele. Ele nunca o decepcionará.